Boa tarde! Estamos ao vivo. Boa tarde, como é que vocês estão? Boa tarde, ótima terça-feira para vocês, ótimo dia. Vamos entrando, vamos entrando. Hoje tem convidado especial, hein? Tem aluno nosso aí, já tá aí na área. Boa tarde, Carlos, boa tarde, Felipe, boa tarde, Alisson, boa tarde, Dê. Hoje é um dia especial. Estamos super animados para contar um pouquinho mais para você da a história de um dos nossos alunos de sucesso. Uma história realmente surpreendente, né? De grandes resultados, de grandes conquistas. E vai ser maravilhoso poder compartilhar um pouquinho com vocês, né? Poder trazer ele aqui para compartilhar um pouquinho com vocês essa história de liberdade que ele conquistou através do digital. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, galera. Já estamos aí na área. Filipão já tá aí. Vamos convidar o Felipe para entrar. Aluno Ninja, começou na primeira turma do Ninjas, iniciou lá em 2022, 23. Olha o Felipão aí. Opa! Como é que tá, Boa irmão? tarde! Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Boa Bom, Paz do tarde, povo, boa Felipe. tarde todo mundo. o Filipão aí, ele entrou em 2023, nossa primeira turma, antes que não era nem formado ainda como método, né? Como era mentorias ainda, a gente deu 4 mentorias, né? Na primeira turma ainda, inicialmente, e hoje colhe grandes frutos, né? Começou com a gente lá também, né? Tem uma grande trajetória aqui no mercado de afiliados, já faturou aí, deixa ele falar, né? Quanto já faturou. Mas antes disso, Filipão, se apresenta aí pra galera. Quem é esse seu nome aí? Onde você mora, né? Da onde você veio? É, boa tarde, pessoal. Boa tarde todo mundo. Eu me chamo Felipe Américo. Eu sou lá do interior do Maranhão, né? Eu cresci lá no Maranhão, vivi lá, né? Passei por muita dificuldade, muita coisa. Mas desde novo eu sempre tentei trabalhar com alguma coisa na internet. Você trabalha de quê, Felipe? Lá eu trabalhei no estacionamento, né, de farmácia, trabalhei em construção civil, eu era apontador, né, ficava vistoriando as casas lá, de como que era. E aí deu um problema nessa empresa, eu saí dessa empresa e aí eu fui trabalhar no estacionamento, porque eu não tinha mais o que fazer, eu preciso de dinheiro, né? Então eu Sim, fui sim. trabalhar no estacionamento, debaixo de um sol, de uma lua, aquela lua do Maranhão. Isso com o quê? Com seus 20 anos, mais ou menos? Eu tinha 18? 23, 24 Ah, anos, né? 25 por aí. Fiquei um tempão, né? Porque nessa empresa eu fiquei 6 anos nessa empresa, 6 anos. entendeu? Seis Ganhava anos. quanto lá nessa empresa? Eu ganhava um salário de R$ 1.300 na época, com hora extra, produção, essas coisas assim, entendeu? No final do mês dava R$ 1.300. Era o meu salário na Aí época. Eu durante trabalhava esse forte. tempo você ficou 6 anos nesse trabalho. Fiquei 6 anos nessa empresa. E aí deu um problema lá, né, com a empresa, fiquei sem receber alguns meses. E aí eu fui procurar algum outro meio de ganhar de vida. E foi daí que eu fui pro estacionamento, né? E no estacionamento eu ganhava R$ 400 por mês. Era pior Ah, ainda. R$ 400. Mas eu Você vê, né? precisava, né? Precisava de dinheiro, eu não sabia o que fazer. E aí eu comecei a pesquisar coisas de internet, né? Na época, como que eu fazia para eu ganhar dinheiro na internet. Fui pesquisando, fui pesquisando. E aí em 2019 eu encontrei, né? Sobre o marketing digital. Só que na época eu não tinha método, não tinha nada. Eu fiquei tentando. Aí eu vi um vídeo no YouTube, tentava, gastava dinheiro, fazia vídeo no canal. E nessa época tinha uns cursos que vendia, né? Eu até consegui comprar que ensinava a gente a fazer spam no Facebook. Não sei se você já viu. A Já, gente ficava já. ali nos grupos do Não passa Facebook por enviando isso, um né? monte de link, né? Ah, Se você quer perder não sei quantos quilos, comente eu quero. Aí eu mandava spam para todo mundo, né? Aí era assim, né? No início foi assim. E com aí eu fui certeza. crescendo, fui Vai aprendendo. evoluindo, né? Hã?
a gente vai evoluindo, adquirindo mais conhecimento, vai entrando mais no mercado, vai ver que não é somente isso, né? Que existem outras oportunidades, Existem né? outras oportunidades onde a gente nem precisa ter esse esforço grandioso de ficar falando com 50 pessoas para fazer uma venda e ganhar R$ 25 de comissão, entendeu? Hoje em dia, o método de trabalho ele faz um anúncio de boa, não conversa com a pessoa, recebe a comissão R$ 500, 200, 300, bem maior e bem mais de É boa. isso aí, é como a gente falou, esforço inteligente, né? Esforço inteligente, isso mesmo. E aí era dessa forma. E aí eu fui tentando, comecei a conhecer o Google Ads lá em 2020, vim embora para cá, para Uberaba, né? Hoje em dia eu moro em Uberaba, Minas Gerais. E aí eu consegui fazer algumas vendas pelo Google, né? Fazer uns anúncios. E aí consegui fazer algumas vendas, mas não foi nada escalável, né? Eu fiquei patinando durante 2019, 20, 21, 22, quase. 22 eu comecei a dar uma melhorada. Aí 23, em abril, eu entrei para o método Ninjas da Gringa, né? Que foi naquela época lá que a gente entrou, primeira turma. E aí onde eu comecei a ver coisas que eu não sabia, entendeu? Tipo assim, os ensinamentos que a gente teve dentro do método mudou a minha chave, mudou a minha forma de pensar e de fazer um esforço mais inteligente, ver onde que eu estava errando, ver o que eu poderia fazer. E aí eu comecei a aplicar, né, do jeito que o método ensinava, na gringa. E aí eu, caramba, eu vou testar isso aqui na gringa, né? Fiz meu primeiro, testei com o lançamento. Então, como é que foi? Depois você entrou no método, né? Foi. Qual estratégia que você já Eu começou, já né? comecei Quanto tempo Já tinha? comecei no método Ninja da Grande, porque eu já comecei logo com o lançamento. Eu disse, Já eu foi vou com o lançar. lançamento. Foi. Já vou testar logo no lançamento. E aí, como é que Já foi? Conta aí tava, pra gente, como é que foi seu primeiro lançamento, assim, a expectativa, aquele frio na A barriga, experiência. experiência? Você já sabia, já conhecia lançamentos, eu já já conhecia o método, já conhecia? conhecia o método de lançamento. Mas como eu falei, não era exatamente como vocês explicavam, né? Não era, era uma coisa muito. Eu sempre ficava no prejuízo nos lançamentos que eu tentava. Aí você E aí eu disse, investia beleza. muito ou não? Investia ali, botava um teto para investir? Não, eu saía invertindo. Tipo, por exemplo, eu tava ali com saldo de R$ 1.000, eu investi os R$ 1.000 todinho e que Deus abençoe que volte esses R$ 1.000, entendeu? Era assim, eu era muito na sorte. Vamos tentar, vai que vai, né? Eu disse, se eu investir R$ 1.000 e voltar 5.000, eu tô feito na vida. Eu Cheio. imaginava na época, né? Aí eu disse, eu já compro uns negócios aí, eu não tinha nem mentalidade. E o dinheiro que eu pegava, eu gastava, entendeu? Então era pior ainda. Porque E ainda aí eu gastava o lucro, ainda já torrava o dinheiro, Não era, não por reinvestia, exemplo, não pensava no exemplo, negócio, né? isso, por exemplo, eu tinha R$ 1.000 para investir. Aí, beleza, investia R$ 1.000. Aí eu fazia 3 vendas, às vezes, na época, voltava R$ 500. Esses 500 eu gastava, em vez de reinvestir, entendeu? E para depois, né? E aí sua operação como afiliado, né? Como é que Era, você vai não tinha. multiplicar isso, né? Isso é uma Isso, coisa, né, que é muito importante a gente já pensar desde o começo, né, em criar o nosso negócio. Quando você faz as suas primeiras vendas, a ideia é, nossa, fiz a minha venda, eu vou gastar tudo. Mas não, deixa para gastar depois que você já tiver, assim, mais estabilizado, né, tiver mais Exatamente. resultados. Porque no começo você vai precisar colocar mais dinheiro mesmo para o dinheiro voltar. Né? Porque é um negócio que você investe para voltar, investe para voltar. E conforme você vai aplicando, você vai fazendo acontecer, mais você vai tendo resultados, né? Vai. E é um negócio retroalimentado, né? Depois de uma bola de neve. Exatamente. Então, seu primeiro lançamento, você investiu quanto? Aplicando o método. Então você entrou no método, né? A gente Aí, trouxe mais beleza. direcionamento no que investir, no quanto investir. Depois de Isso. investir, o que você faz? Aí como é Isso, que eu foi o seu primeiro comecei a lançamento? ter a mentalidade mudada, né? Então, beleza, vou Foi fazer meu buscando primeiro mais lançamento. conhecimento sobre isso também, né? Isso, vou fazer meu primeiro lançamento seguindo passo a passo direitinho que o casal ensina, que é para não ter erro, né? E aí eu fui, encontrei um produto lá na gringa, né? Caramba, encontrei um produto aqui, beleza. Aí eu fiz um teste, né? Se eu não me engano, na época eu investi R$ 200, né? Eu vou fazer um teste aqui, tá, beleza, investi R$ 200. E aí, se eu não me engano, acho que eu fiz uns R$ 800. A comissão não era tão alta, mas era um bom produto. Eu já consegui ter um lucro num lançamento, né? Já consegui ver os primeiros resultados. E aí, beleza, eu fui indo, fui pesquisei e encontrei outro produto. Aí, caramba, esse produto aqui é top, não tem ninguém anunciando. Olha, era US$ 200 a comissão. Olha, mais de R$ 1.000, né? Mais de R$ 1.000. E aí eu falei, tá, vamos lá, vamos nessa.
E aí eu tentei de novo, vamos investir. Eu fui investir, se eu não me engano, nessa foi R$ 1.000 que eu investi nesse lançamento. E aí eu fiz 5 vendas de $200, né? Deixa eu ver, 200 vezes 5. É. 5 mil, 10 mil. 5 mil reais. Foi R$ 5.000 que eu fiz. Caramba. Já no segundo, assim, no segundo No lançamento, no segundo segundo lançamento. produto, você já fez 5 mil. Isso. No primeiro já deu certo, né? Só não voltou tanto lucro, mas já voltou do 600, 700 reais aí, mais ou menos. Isso, é. Aí no segundo você já Exatamente. investiu mais Eu já e investi voltou aí mais 5, e 6 voltou mil. mais. Eu, caramba, é só seguir esse passo a passo aqui que vai dar certo. Porque eu fiz tudo certinho. Eu comecei a ter venda e ter lucro. E quando eu vi a notificação caindo em dólar, né? Caramba, dá uma emoção assim muito grande. É top. Uma felicidade, né? Meu Deus, 5 vezes mais do que isso. Isso, uma felicidade muito grande. Você vê como E aí também foi indo. a gente ganha em dólar, né? Você fez só 5 vendas. Né? 5 5 vendas. vendas no Brasil seria, sei lá, de 100, 200 reais, seria 500 reais. Né? Isso, Quando você coloca exatamente. isso por dólar, é 5 mil. É 5 mil. É 10 vezes É mais, 5 quase. vezes Aí. mais. E aí eu peguei todo esse método que eu aprendi no Ninjas da Gringa, eu comecei a testar também, fazer Brasileiro, que eu perpétuo, acho né? que comentou com a gente, né? Lançamentos brasileiros, né? E aí eu comecei a fazer uns perpétuos, tanto Brasil quanto Gringa. E aí eu comecei a ter umas vendas boas, né? E eu investia R$ 1.000, 2.000 por mês, voltava a 5, e aí voltava a 7, teve um mês que eu fiz 8 mil reais, juntando tudo, né? E aí teve um mês que eu encontrei um lançamento. Aí eu, caramba, eu vou fazer esse lançamento. Aí eu olhei, não tinha ninguém, era um produto oculto, encontrei um produto oculto, era Brasil. Aí eu disse, eu vou aplicar, aí eu vou aplicar tudo que eu aprendi da gringa e vou fazer aqui no Brasil. Tudo que eu aprendi ali no Ninjas e vou aplicar para o Brasil. Porque eu entendi e vi que era só a linguagem. Então, a estratégia era tudo a mesma. Não então, muda. beleza. Vou investir. Tá, investi R$ 200. Eu tava pegando um clique, um monte de clique. Tudo clique de 30 centavos, 20 Coisa centavos. Eita, poxa, esse negócio vai dar bom, vamos. Aí peguei. Tá, você que juntou no período, eu fiz uma campanha de 3 dias, né? Foi os 3 dias de live do lançamento. Eu nem fiquei uma semana, um tempão rodando a campanha. Só 3 dias. Nesses 3 dias eu gastei R$ 200. Porque o CPC estava muito barato, eu estava sozinho no lançamento. Não tinha ninguém. Eu olhava lá no Google, só tava eu. Oh, coisa boa. Coisa boa Clique demais. de 30 centavos. Gente. Muito barato. É por isso que lançamento é sensacional. Independente se for dólar ou real, né? Você viu que também você consegue aplicar lançamentos brasileiros e aí também tem muita coisa que tem poucos afiliados que estão fazendo essa estratégia. A sua mina ainda combinou com o culto, então. Ainda é sensacional. A gente aprende todo o método, mas a gente não vai ficar preso só naquela caixinha ali, entendeu? A gente vai, testa em outra plataforma, testa em outra estratégia, Brasil, alguma coisa, entendeu? A metodologia, ela vai funcionar em qualquer estratégia, né? Em qualquer plataforma, em qualquer produto brasileiro, francês, espanhol, inglês, ela vai funcionar porque a estratégia de lançamento em si, ela é a mesma, né? Não muda. E aí, como é que foi? Como é que foi? A gente fiquei curiosa agora. Como é que foi o investimento voltou nesse lançamento? Bastante ansioso, esperando o carrinho abrir, né? Aí na última live, deu a noite, vou abrir o carrinho agora, vou mandar o link aí. O produtor falou, né? Tá, e mandou, aí começou a cair. Barulhinho de venda. Meu Deus do céu! Aí foi indo e não parava de cair vendas, né? E aí eu só atualizava a Hotmart aqui. Aí 2.000, aí atualizava 3.000, 4.000, 5.000. Será que eu vou bater o Ninja? Aí foi 7.000, 8.000, 9.000, aí 10.000, 11.000 reais que eu fiz nesse dia. Caraca! Incrível, surreal. Então, você investiu R$ 200 no lançamento, voltou R$ 11.000. 11.000 reais. E um dia. Só uma noite, né? E teve quantos cliques, mais ou menos, para fazer essa quantidade de vendas? Eu tive uns 1.000 cliques, porque tava baratinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que top! Ninja aqui, ó. Ô, Ninja, parabéns! Top demais isso aí. Para quem já alcançou R$ 10.000 em um único dia, para quem não sabe, tá? Aí você conquista, aí mostra a figurinha lá do Ninja, que você atingiu a meta de fazer 10.000 em apenas um dia. Ô, Felipe, e é emocionante, né? Quando você vê que você atingiu o Ninja, assim, é muito legal. Eu lembro da nossa experiência. O primeiro lançamento que a gente bateu o Ninja, nossa,
nossa, mas a gente ficou feliz, a gente pulava em casa de Eu alegria. pulei demais, É chorei. um sonho, né? Se bater 10 mil é sensacional. E um dia, então, mais sensacional ainda. Eu fiquei muito emocionado, chorei demais, porque eu lembro assim, quando eu fiz uma venda de R$ 100 num dia, eu já ajoelhei e agradeci a Deus, meu pai do céu, Deus, obrigado. R$ 100, eu já fiquei assim doido, chorando. Aí no dia que eu fiz 11 mil, eu fiquei muito louco de felicidade. Ai, que bom, que lindo. Aí a gente tem também isso, né? De você, essa questão de também de ser grato, né? Praticar gratidão também. Até da primeira venda nossa, a gente somos gratos por ter começado lá, aquela vendinha lá de R$ 106 reais, R$ 106. Eu acho também, a primeira venda também é muito emocionante, né? Para dizer que funciona, Você né? abre Que os deu olhos, certo, né, você pro abre os mercado. olhos para o mercado, né? Eu, Isso eu vi aquele barulhinho de venda, assim, chega a dar uma emoção, é muito bom. Quando eu olho para trás, às vezes eu fico falando com minha esposa, né? Eu disse, caramba, o que eu já vivi no Maranhão, pelas coisas que está acontecendo hoje na minha vida, eu sou muito grato a Deus por tudo isso, por ter conhecido vocês, por ter aprendido o método, né? Porque hoje em dia eu vivo disso. Hoje eu já abri a minha empresa, então eu tenho uma empresa de marketing digital, né? Agora eu não sou mais só um CPF. Eu comecei como CPF, mas as coisas vão ficando sérias, vão ficando diferente e tal. A gente tem que profissionalizar. Na época eu não era profissional, gastava tudo, torrava tudo, não sabia o que estava fazendo. Aí, aí hoje não, hoje tem a empresa, né? Tem o meu CNPJ, o contador que cuida, tal, tem que fazer tudo bonitinho. Hoje eu já faço meus R$ 30 mil por mês. Vamos lá. Vamos continuar na cronologia. Depois desses R$ 10 mil no mês, você continuou aplicando lançamentos, né? Com certeza. Sim, apliquei. Entendeu que a estratégia era poderosa, que podia colocar muito dinheiro no bolso, né? E aí estudando, foi buscando com mais mais conhecimento também, usando a mentalidade, né? Para você também não é só ganhar dinheiro, você precisa trabalhar. E agora, o que eu faço com esse dinheiro? Como é que eu invisto, reinvisto, né? Saber como escalar também aqueles produtos, né? Aí você foi estudando, foi aplicando, foi fazer teste mais produtos, né? Aí você combinou também com perpétuos, né? Combinei com perpétuo, exatamente. Isso também ensinamos lá no método, né? Então não é somente lançamento, também você pode aplicar estratégia de perpétuos, assim como o Felipe também vem faturando, vem também aplicando a estratégia poderosa, porque quando a gente vai fazer um lançamento, procurando lançamentos, né, a gente já tem aquelas vendas de perpétuos acontecendo diários, né? Então depois quando junta as duas... Lançamento é surreal, para mim é uma das melhores estratégias disparadas, né? Porque quando a gente vê aquele pico, assim, aquele gráfico, né? Fica um pico mais alto do que todos para trás, é muito bom. Top demais, né? E a emoção, né, Felipe? Assim, de você abrir o carrinho, você tá lá na expectativa, você sabe que você fez o processo certinho e que você vai colher os frutos do que você fez, né? E aí você começa a ver ali o resultado acontecendo, isso é emocionante. E é muito. O resultado, ele querendo ou não, ele vamos dizer, não é fácil, né? Ele é muito mais rápido, essa estratégia ela te dá um resultado muito mais em um curto período de tempo do que qualquer outra, né? Pensa, você faz R$ 10 mil em um dia, quer dizer, 11 mil em uma noite, né, Felipe? Uma noite. Então, fora os outros dias de carrinho aberto que você ainda pode vender, é uma estratégia extremamente inteligente, né? Se a gente parar para pensar, você ter um pico de vendas do seu faturamento no mês, já garante grandes resultados no mês inteiro, porque às vezes você fica ali buscando vários produtos diferentes, perpétuos ou, enfim, qualquer outra estratégia, e você não consegue atingir o resultado que em um lançamento você pode atingir, né, fazendo de forma correta, né? Exatamente. Então, e é muito incrível inteligente mesmo essa estratégia. O que eu acho incrível, assim, desde o meu início, né, eu ficava testando produto, e eu não conseguia enxergar um produto que eu sabia que vai vender. Hoje em dia, não, eu abro a Hotmart aqui, eu olho o produto, esse produto vai vender. Eu não sei. Já deu o feeling, né? Eu sinto isso. Feeling, né? E aí, às vezes, eu tô falando com minha esposa aqui, eu disse, eu vou subir esse produto. Ela, esse produto aí, eu disse, ele vai vender. Demora um dia no outro. É isso mesmo, galera. Depois, quando você vai tendo mais horas de voo, né? Quando você testa mais, quando você investe mais, quando você adquire também conhecimento, né? Você vai, às vezes, você bate o olho, vai vender, bate o olho, ó, esse aqui, meio que às vezes não tem o resultado que esperava, mas vendeu. Né? Então, você vai com a mentalidade mais alinhada até nos produtos que você vai escolhendo. Né? E vira um padrão, né? Depois de um tempo, você enxerga um padrão de produtos que vendem. Enxerga. Né?
E é isso que a gente mostra lá no treinamento. A gente mostra um padrão para você, o padrão que a gente usa aqui. Né? Então, literalmente. Se você tem dificuldade, por exemplo, de encontrar produtos, lá você vai ver várias formas de encontrar produtos e com estratégias, né? Com padrão do que funciona e do que não funciona. Para você seguir o que funciona. E aí ter essa facilidade aí depois, né? De poder encontrar e bater o olho e já saber que o produto vende. Porque às vezes tem muita gente que fica muito preso ali em algumas coisas. Por exemplo, o produto ele tá ali na Hotmart, a pessoa vê, não tem busca, por exemplo, né? Ela vai lá no planejador, não tem busca. Ela tem 0 busca e não sobe o produto, entendeu? Isso não vai ter. Sendo que eu analiso tantas coisas, então eu sinto, eu vou lá no produtor, o produtor tá falando do produto, então provavelmente está vendendo, né? Porque o Google ele é um pouco atrasado, então você tem lá 0 buscas, que realmente tem 0 buscas, entendeu? Então eu não fico preso nisso, eu vou lá e subo. Isso é uma das coisas que a gente travava, né? Lá no começo também. Cara, que esse produto não tem 0 busca, como é que eu vou promover se não tem busca nenhuma? Quem é que vai comprar? Quem é que vai buscar? Aí depois, quando a gente começou a subir produtos que tem 0 busca no Google Ads, cara, e começou a vender. Aí, então, a gente começou a seguir esse padrão, né? De não olhar mais o planejador do Google, não olhar mais nenhum site que tem busca. Enfim, você só vai testar e validar aquele produto no campo de batalha. Subir na campanha. E como você mesmo disse, né? Às vezes isso trava o afiliado. Às vezes é um produto que pode ser o produto campeão, às vezes é um produto de lançamento e você não sobe porque não deu busca. Porque você ouviu alguém falar que tem que ver as buscas, né? Então essa sacada ela é muito boa porque você consegue enxergar além de um planejador, né? Além de uma coisa que alguém falou. Então é muito bom mesmo que vocês, afiliados, enxerguem que o produto ele vai além disso, né? Além da quantidade de buscas que estão lá. Se o produto, como o Felipe falou, se o produtor está falando do produto, provavelmente esse produto está vendendo. E outro site top também seria os graus aí do produto, né? Já muita gente vacila quando vê uns graus de produto. Por exemplo, eu estava aqui no meu celular, olhando no Instagram, beleza, vi um anúncio de um produto. Deixa eu ver se esse produto tá na Hotmart, né? Arrastei, cliquei, fui lá no checkout e vi que ele era da Hotmart. Aí eu fui lá na Hotmart, ele tava com 18 graus. Esse produto vai subir. Aí eu fui subir, esse produto vende todo dia. Olha o insight aí, galera. Olha o insight aí, ó. Olha esse insight aí. O produtor não vai estar gastando o dinheiro dele em anúncio no Instagram. É lógico que tá vendendo, entendeu? Então, vou subir. Eu não fico preso nessas coisas. O produto tá com 18 graus, eu subo 17, 16, 20, entendeu? É isso aí. Então, é justamente isso. Você fugir da caixa, né? Pensar de uma forma diferente, né? Não fazer uma forma que todo mundo não enxerga, né? Então, é esse o treinamento. Só insight poderoso. E quem não ainda não se inscreveu, tá? Dia 9, vamos fazer um workshop totalmente gratuito. É só você que digitar lucro, tá? A gente vai te mandar no privado, tá? A informação para você participar ao vivo amanhã, hein? Amanhã, tá chegando. Tá chegando, bora. E aí eu continuei fazendo os lançamentos. Né? 7 mil, já fiz 7 mil em um dia, 6. Já fiz vários e sempre com lucro. Hoje em dia nunca mais eu peguei um prejuízo nem com perpétuo nem com lançamento, né? E hoje, Felipe, depois lá de 2023, quanto você já fatura no mês como afiliado? Já teve mês que eu já faturei 32 mil, já teve mês que eu já faturei 22 mil. O mês de novembro, né, foi o mês que eu casei. O mês que eu casei, então eu fiquei mexendo com muita coisa de casamento e eu nem peguei no computador. Se eu peguei no computador foi um dia só. E nesse mês eu fiz mais de 22 mil reais. E eu nem peguei no computador. Estamos vendo isso, entendeu? Também. Estamos sentindo essa experiência boa. Quer cuidar do casamento e nem se preocupar com as campanhas. Pois é, eu fiquei desse jeito, né? E aí a cerimonialista pegou o meu cartão, né, para poder comprar as coisas para o casamento. E aí eu dei para ela, confiei nela, dei a senha e tal, beleza. Aí ela passava o cartão, aí chegava a notificação de compra. Aí demorava 30 minutos depois, chegava a notificação de venda. Entendeu? Era assim. Aí era assim, aí era compra, venda. Sei que no final do mês, juntando o mês de novembro, eu fiz mais de 22 mil reais. E só peguei no computador um dia. Entendeu? O poder de você saber usar o Google, né, ao seu favor, de você saber como configurar suas campanhas. Você não precisa ficar lá 10 horas na frente do computador achando que você vai ter que mexer na campanha o tempo inteiro. Não.
é o esforço inteligente, né? É você colocar o maior buscador do mundo para trabalhar para você, né? E é no melhor mês, né? Parabéns pelo casamento, viu, Felipe? Obrigado, obrigado. Logo, logo são vocês aí, né? Tá chegando, nossa. Chegando. Que top, que top. Enquanto tá estruturando o casamento, organizando, vendo as coisas, as vendas caindo. Que top, E incrível. o casamento inteiro. Eu e minha esposa só pagamos com marketing digital, só Google. Olha aí. Estralando. Então, hoje, graças a Deus, você vive 100% digital. Hoje eu vivo 100% digital. Não trabalho CLT, só 100% digital. E hoje, assim, quais estratégias que você vem aplicando? Também tem outras a mais? Hoje em dia eu estou aplicando também. Eu comecei a aplicar gringa lá nos Estados Unidos, né? Mas eu estou ainda começando e tal, fazendo os primeiros testes. Já consegui fazer algumas vendas e tal. Porque, tipo, quando a gente enxerga que a metodologia é igual, fica bem mais fácil, entendeu? Então eu comecei a testar e eu vi que dava resultado. Comecei já a fazer minhas vendas, já fiz as vendas lá nos Estados Unidos e tal. Então, aí eu estou continuando. Hoje em dia é bem mais tranquilo quando eu vejo essas coisas, assim, uns produtos, uns testes. Né? Rapaz, vou tentar fazer isso aqui. E é incrível, que nem de inglês e nem de espanhol eu sei. E aí, às vezes, né? Às vezes a pessoa fica falando, mas ela é inglês, é espanhol. Cara, tem um Google Tradutor, tem um chat GPT, entendeu? Então, o cara vai lá, chat GPT, como é que escreve compre agora em espanhol, compre agora em inglês? Ele escreve pra gente, a gente copia, cola lá dentro do Google, pronto. A inteligência agora ficou ainda melhor, né? Já te entrega tudo pronto, né? Já te entrega, assim, todos os copies, todos os modelos. Você precisa escrever em português, para quem não sabe, né? Na hora de criar a sua campanha, você vai escrever as informações. E nem isso, se você for aluno Ninja, a gente já te entrega o modelo de copy pronto. Agora no Ninjas 2.0 você vai ter acesso a modelos de copy pronta para você usar nos seus anúncios. Mas você vai criar um anúncio em português e, como o próprio Felipe falou, usa ali o chat GPT, usa o Google Tradutor. Então, trabalhar como afiliado na gringa não é necessário falar inglês, falar espanhol, falar francês. Esses dias a gente estava em uma live com um dos alunos e ele estava vendendo para a Alemanha. Aí você pergunta, você sabe falar alemão? Não, mas você consegue usar o Google Tradutor para vender para a Alemanha. Né? Então, para qualquer país. E esse que é o interessante, né, do mercado de afiliados. E engraçado que de tanto participar dessas lives em espanhol, né, dos lançamentos em espanhol, eu ficava assistindo as lives e começava a entender tudo. Já estava começando a ficar fera no espanhol. Assim. Já sai fluente. Já sai falando espanhol. Então, eu poder fazer um lançamento falando em espanhol. Você sai fluente em espanhol. Ainda é um bônus, né? Sai fluente em espanhol. Aí, ó. Ainda ganha em dólar. Coisa boa. Coisa quando vai visitar aí a Argentina, Colômbia, nem precisa mais de... Agora o nosso plano é eu mais minha esposa, a gente quer ir lá no Chile. E o espanhol já tá na ponta da língua, né? Então, já tô treinada. Habla um pouquinho, Boa. Mas tem até uns produtores que parece que moram lá, né? Então... Olha aí. Pois é. É incrível, esse mercado é incrível, assim, ele transforma mesmo, né, a vida das pessoas, transforma a realidade das pessoas, né? O Felipe estava contando que antes do digital ele trabalhou no estacionamento, ganhando R$400 no mês, e hoje tá fazendo aí 25, 30 mil no mês. No mês que ele menos trabalhou, fez 22 mil, né? Só porque tá fazendo as estratégias inteligentes, né? Tá usando a inteligência do Google para vender para ele, tá aplicando estratégias que funcionam. Né? Então, é esse o poder do digital, esse é o poder. Hoje ele vive do mercado de afiliados, né? Já faturou quanto, Felipe, desde que entrou no mercado? Desde que entrei pro método, do método para cá, foi mais de R$325 mil. Que top, surreal, galera. Que incrível. Plaquinha de 100 mil aqui, né? Que a Hotmart entrega, recebi. Não, daqui a pouco o milhão tá aí, chegando aí, batendo na porta aí. Em nome de Jesus, essa é a meta. Parabéns, Felipe. Trabalhar que incrível, que incrível. Parabéns. Hoje em dia também aqui eu e minha esposa também, explicando para ela, ensinando. Daqui uns dias, logo ela já tá aí também. Boa. É sobre isso que eu quero falar. Como é que é hoje, Felipe? Você viver do digital, você viver na internet, como é que é a sua rotina? O que você faz durante o dia? Conta aí pra gente como é que é a sua rotina. A rotina né? Por enquanto ela ainda está trabalhando na CLT porque ela gosta de trabalhar na área dela, que ela é fisioterapeuta e tal. Então, beleza. De manhã eu acordo cedo,
levo ela pro trabalho, de lá eu vou pra academia. Fico de boa, treino, faço meu cardio, e aí de manhã eu chego e venho pra cá pro computador. Então eu chego aqui em casa umas 11h30, mais ou menos. E aí eu fico das 11h30 até 1h, 1h30, no máximo, só. Isso por dia, né? E aí, beleza, eu vou buscar ela e aí depois eu vou levar ela para ir para academia também, que ela faz academia à tarde. Entendeu? Então, eu fico mais ou menos 1, 2, no máximo 3 horas por dia no computador, quando eu quero trabalhar muito, né? Mas dificilmente eu fico assim, 3 horas. E aí, depois, à tardezinha, a gente vai e faz uma caminhada, né? A gente gosta de ficar caminhando e tal, passando, às vezes a gente passeia com as cachorras. Ah, tem cachorro. Que ela já tinha cachorra, né? Aí eu casei com ela, agora eu sou minha também. Trouxe, né? Tá certo. Tudo, né? É isso aí. Leva a mala, leva tudo. Entendeu? Então, hoje eu sou grato, porque a gente tem tempo, eu tenho tempo para fazer o que eu quero, para, por exemplo, eu quero comer alguma coisa, então tem dinheiro para a gente comer alguma coisa, para a gente comprar o que a gente quiser, então tem. A gente não, eu ficava sofrendo às vezes com R$ 100, entendeu? R$ 100 era a maior dificuldade para ganhar R$ 100. E às vezes, aí hoje em dia eu fico tão assim, né? Eu não sei, eu posso até estar sendo meio assim, mas às vezes eu fico falando, caramba, R$ 100 parece ser tão pouco hoje em dia. E na época, para mim, era um montão de coisa, entendeu? É porque a percepção, né? Hoje você tem acesso a muito mais dinheiro, né? Então a percepção, quando você tinha menos, era de que R$ 100 era muito, né? Porque você lutava para ter aqueles R$ 100. Hoje você faz R$ 100, 200, 300, 500, nenhuma comissão, né? Então essa percepção, ela muda mesmo, né? Quando você tem acesso a mais dinheiro. E você vai ter acesso a mais dinheiro fazendo o quê? Trabalhando de forma inteligente, né? Não trabalhando mais. Você viu o Felipe, hoje ele trabalha 3 horas por dia e faz 25, 30 mil. Quantas pessoas, né? Quantos médicos, né? Trabalham aí de plantão e faz esse valor trabalhando, atendendo o paciente o dia inteiro praticamente para fazer esse valor. Né? Quantas pessoas gostariam de fazer esse valor e trabalham ainda mais, bota hora extra? Eu lembro que eu trabalhei em uma clínica na época, né? Termostato financeiro. Termostato financeiro. Eu trabalhei em uma clínica na época que eu vi os médicos e eles tinham que fazer cada vez mais plantão. E quando eles não faziam esses atendimentos de plantão, eles recebiam menos. E aí eles já tinham que se organizar. Então a gente via isso. E hoje o digital ele proporciona aí essa liberdade, né? O Felipe trabalha 3 horas no dia que ele mais trabalha e tá fechando aí o mês com 30, 25 mil. Né, tendo essa liberdade, que é a liberdade que o digital pode proporcionar. E eu acho muito top, Felipe, esse seu lado aí com sua esposa de companheirismo, né, de respeito à vocação dela também, porque a gente já recebe muitas perguntas assim, Felipe. Poxa, eu tô começando digital aqui, mas minha esposa ela não acredita. Como é que faz para eu fazer com que ela acredita? E não é assim, né? Não é assim, não é forçando a pessoa a acreditar no que você quer que queira, né? É você fazer acontecer, você fazer o seu primeiro, né? Para depois, enfim, as outras pessoas, a sua família, o seu parceiro também enxergar isso, né? Que você está buscando. Primeiro busca você primeiro, muda você primeiro, para depois, assim, você querer mudar a pessoa que está do seu lado, mudar a pessoa que está, enfim, que está correndo com você lado a lado. Então, isso também eu achei muito legal, porque, querendo ou não, você respeita ainda, mesmo você vivendo assim mais do digital, né? Ela ainda continua tendo a vocação dela, também tem isso, né? Tem a questão da vocação. Sim, é o que ela ama, né? É o que ela ama. O que ela gosta, ela estudou para isso, entendeu? Então, de boa, tudo bem. Aí, às vezes, eu converso com ela, tá? Vamos montar algum curso, alguma coisa para a gente testar umas estratégias na sua área, aí, um e-book, alguma coisa, assim, para começar a ir testando, né? Mas o que eu acho engraçado, que, assim, quando a gente namorava, né? Ela não era muito assim com isso, ela não acreditava muito, né? Então, tipo, são a gente que vai mostrar para a pessoa que isso realmente funciona. Então, na época que a gente namorava, ela ficava meio assim, sei o quê. E aí, um dia, né, eu fiz um lançamento. E nesse lançamento que eu fiz, eu só investi na rede de display, né? Beleza, investi ali, acho que foi uns R$ 500 ou foi R$ 400 na rede de display. E aí, beleza, investi nesse lançamento e eu fui lá para casa dela à noite, né? A gente vou assistir um filme, vou lá para casa dela à noite. E aí, quando eu me assustei que não, abriu o carrinho e começou a cair venda, entendeu? E aí ela tava do meu lado. Do lado dela. Do lado dela. Ela
começou a ver toda hora a notificação. Barulho de venda da Hotmart, né? E aí eu atualizava a Hotmart assim, mostrei para ela. Aí tava em R$ 3.000 ali, em 30 minutos, né? 1 hora, isso aqui, 1 hora ali, eu fiz 4.000 e alguma coisa, né? Caramba, isso realmente... Ela já ficava meio assim, né? Mas ela ficava com o pé atrás, um pouco com o pé atrás. Mas já foi isso, então. Você fez acontecer. Então. É esse o conhecimento aqui, né? Que tem muitas pessoas que nem faz acontecer, nem tá nem estudando, por nem treinamento e quer que a pessoa, a sua namorada, seu esposo, esposa, enfim, filho, quer que acredita naquilo. Né? Primeiro faça acontecer. Viva o seu momento, né? Planta primeiro, para depois colher, e depois a sua família vão perceber, né? O A gente não poder do acreditava em mim, digital. não. Que é E normal é isso automático, acontecer. né? É automático, se a gente for parar para pensar, depois, quando você começa a ter resultados, as pessoas que antes falavam, não, faz isso não, isso aí não funciona, não. Não vi atrás. Perguntar para você, ué, mas isso aconteceu muito aquilo lá que você está fazendo ainda, como é que é isso? Me explica. E querer aprender. No começo que eu tentava, eu pegava qualquer dinheirinho aí, às vezes fazia você formatava um computador, alguma coisa assim, fazia arte no Canva, no Photoshop, para ganhar um dinheiro, e aí esse dinheiro eu investia no Google, né? E aí, às vezes, lá no comecinho, invertia, frustrava, não fazia a venda. Aí eu tava, beleza, vou tentar, não desistia nunca. Nunca desisti disso, entendeu? Eu acho que isso foi o que mudou. Eu nunca desisti, eu sempre via que 1 hora eu ia conseguir. Aí eu invertia, não voltava. Aí minha mãe falava, isso aí não funciona não, para de estar gastando dinheiro com isso. Todo o dinheiro que eu pegava, eu trabalhava, eu fazia, tirava um tanto para poder investir no Google, entendeu? Até foi incrível. Quando começou a cair venda, que eu via que caía venda, que agora eu estou vivendo disso, sei lá, eu não acreditava no começo. Caramba, agora eu estou vivendo disso. E as pessoas que não acreditavam em mim antes, hoje em dia acreditam. Hoje em dia, um monte de gente já pediu curso, já pediu mentoria, já pediu ajuda. Todo mundo naquela época que não acreditou, hoje em dia pede curso e mentoria. Entendeu? E você falou uma coisa, Felipe, que é um ponto muito importante, né? Às vezes as pessoas que estão no digital, elas dão ouvidos ao externo. E, querendo ou não, essas pessoas que falam isso, elas não estão falando por mal. O interno e o interno da também. família também. Elas não estão falando por mal, é porque elas não conhecem o digital ainda. Então, elas não tiveram esse contato que você tem. E você não desistir, você persistir naquilo, você viu pessoas tendo resultado, você fez suas primeiras vendas, você acreditou que ia dar certo. E eu acho que esse é o fundamento, sabe? Esse é o principal princípio. Acreditar que vai dar certo tudo que você está fazendo. E você não desistir. Você ser fiel a você mesmo, aquilo que você se propôs a fazer. Porque uma hora as coisas acontecem. E quando acontece, as pessoas que estavam antes falando, não, isso aí não dá certo, começam a ver esse resultado, começam a acreditar no que você está fazendo. Mas o mais importante é o você. É como você pensa na hora que alguém fala que não dá certo. Se você tiver uma mentalidade fraca, você pode falar, realmente, isso aí não dá certo mesmo não. E desiste, e para no meio do caminho. E nunca vai ter resultados, mas sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. E se eu tivesse continuado? E se eu tivesse continuado? Será que hoje eu não tinha resultados? Agora, se você tem uma mentalidade alinhada, você consegue entender que se você continuar, você vai ter resultados. E é só questão de fruto, né? De você continuar plantando para você continuar colhendo. Que uma hora as coisas acontecem. E aí, quando acontece, muda tudo, né? Muda tudo. Exatamente. E muita gente, às vezes, né? Por exemplo, compra um curso lá que ela vê na internet e tal. Às vezes é um curso, beleza, não é bom. E aí ela vai, se frustra e desiste logo de tudo, né? Não, poxa, eu comprei um curso, o curso foi 197, não deu resultado de nada. Entendeu? Mas aí eu fico imaginando, eu comprei tanto curso até eu chegar no Método Ninjas da gringa, né? Então, foi tanta coisa e eu não me deixei frustrar. Eu sabia que dava resultado. Eu só tinha que encontrar um método. Então, eu fui tentando até quando eu consegui encontrar um método. Às vezes a pessoa se frustra porque ela comprou um curso e não teve resultado, entendeu? Mas se ela desistir, ela vai continuar não tendo resultado. E o pior são pessoas que compram o curso e nem abrem o curso. Pois é. Só aquela pessoa que compra e depois fala, não dá, não funciona. Então... E hoje também é muito mais mastigado, né, para as pessoas, muito mais simples, né? Às vezes os mentores já passaram por toda a trajetória, né? Trouxe mais facilidade, não gosto de usar muito essa palavra, mas trouxe muito mais simplicidade para você aplicar
realmente, porque antes, por exemplo, no Google Ads, a gente tinha que pesquisar no Google, no YouTube, tinha que olhar vídeo, tinha que ver blog, né? Porque as coisas não eram tão aprofundadas como é hoje. É, Né? Subir uma campanha, tinha alguns, né? Subir campanha no Google, mas analisar a campanha, é verdade. a gente penava, né? Era usar Ó, blog, tinha que pesquisar artigo, não tinha coisa mastigada que tem nos treinamentos. Não, e fora que o mentor, né, a pessoa que está ali ensinando, ela já passou por todo o processo, né, que você vai passar e te ajuda a encurtar o seu caminho. Encurtar o caminho. Porque se você for parar para pensar, você fica fazendo sozinho, o Felipe no começo ficou tentando pelo YouTube, A né, gente também, né? A gente também. E muitas pessoas fazem isso e tá tudo bem, mas se você vai e busca um método validado, um método que funciona, você encurta esse caminho para ter resultado mais rápido. é Quantos uma coisa alunos hoje a escalável, gente né? vê, e muito escalável. Quantos alunos hoje a gente vê tendo resultado já no primeiro mês? Né? Que talvez que nunca teve contato com o digital, mas aí foi lá, entrou no treinamento, não pensou duas vezes, pensou isso aqui vai funcionar para mim e vamos, e começou a aplicar e teve resultado já no primeiro mês. Né? Quantas pessoas a gente vê isso? Mas se você ficar só procrastinando e não entrar numa metodologia, você vai ficar dando volta e pode vender? Pode, mas você nunca vai conseguir escalar. Ou se Eu consegui fazer algumas vendas olhando um vídeo no YouTube, mas é só aquilo, às vezes faz uma venda, às vezes duas e acabou. Não há algo ali escalável, estruturado, por trás, não tem. Senão estaria todo mundo rico, eu estaria rico, ganhando de YouTube, vídeo no YouTube. Pra que comprar curso? Vamos assistir no YouTube. Lá tem tudo pra gente ficar rico, não tem como, né? Aí eu abri minha Hotmart aqui, né? Eu vi aqui, ó. Não vou mostrar não, mas eu vou contar. Antes de ir pro método, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Comprei 10 cursos antes de comprar o Ninjas da Gringa. Foi se aprofundando, persistente também. A gente não foi no primeiro método que a gente teve esses resultados. A gente foi primeiro com o Facebook também, no X1, né? Na verdade era orgânico. A gente fez um módulo do Facebook, e depois fomos indo, criamos nossas campanhas no Facebook, não ficava com muita... Aí a gente foi vendo, tinha um módulo de Google, e aí a gente foi entender que tinha tráfego pago e tráfego orgânico. Cada um comprando curso. A gente vai se aprofundando. Primeiro foi o X1, vendendo WhatsApp, nosso primeiro método. Primeiro treinamento, depois a gente foi Facebook, não foi Google, não foi lançamento, não foi gringa. Não teve nada disso, galera. A gente foi aos poucos, hoje em dia, melhorando. As pessoas que estão entrando agora, elas, graças a Deus, elas têm já vocês. Tem um método Ninjas da Gringa para entrar, porque já está tudo estruturado. É só fazer o que está ali dito no método. Não tem como não ter resultado. Só se ela não assistir o curso e não aplicar direito. Aí beleza, entendeu? Porque já é tudo estruturado. É pura verdade, igual o cara falou aqui, ó. Vida no campo, pura verdade. Os que criticam são os que não terminam o curso ou que não comprou o curso. E os que também que não aplicam o curso. Né? Que só terminar o curso não quer dizer nada, não é um livro. Você terminar um livro e acabou, né? Você tem que aplicar. Nem um livro, você precisa aprender do livro, né? Mas o que você falou é muito real, Felipe. É um método validado, né? A gente já investiu milhares de reais em cursos. O Felipe falou que já investiu mais de 10 cursos para chegar no Ninjas. E quando ele fez esses 10 cursos, ele não teve o resultado que ele teve depois que ele entrou no Ninjas. Então, é uma metodologia, é um caminho que funciona. E funciona para tanta gente, por que não vai funcionar para você? Desde que você vá lá, que você esvazie a sua xícara se você vem de outros treinamentos, se você não tem conhecimento nenhum, se você é mais novo ou se você já é mais de idade, para poder entender como é a metodologia e faz como é ensinado. Porque não tem nada de bicho de 7 cabeças. Na verdade, é simples. Né? Se a gente for, depois que você tem resultados, você para analisar, é bem mais simples do que você acordar às 5 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, bater ponto. E a gente está tão acostumado com essa rotina, né, de fazer tudo isso sempre. Não é o dono da empresa gritando no ouvido, negócio direito, rapaz, é ruim demais, Deus me livre. Eu passava por isso. Então, normalizar que trabalhar com a internet hoje é uma das formas mais inteligentes. Na verdade, eu acho que não existe uma forma mais inteligente do que trabalhar na internet. Né? Do que você usar o Google, onde as pessoas, a avenida mais movimentada, né? A gente pensa, aquela rua de São Paulo lá, que é bem movimentada, é o Brás, né? Todo mundo ali pensa, é lotada aquela rua, o tempo todo gira dinheiro ali e tal. É uma rua muito movimentada. Agora você pensa numa rua movimentada que fica no mundo inteiro,
O mundo inteiro usa essa rua movimentada para comprar. E você aprender a usar, a criar o seu anúncio, a vender para as pessoas que estão ali naquela avenida. Né? Então, é isso, é esse o poder, é isso que a gente quer que você enxergue, né? O Felipe, ele contou a história dele, contou um pouco, né, da sua história, da sua trajetória. Começou, antes do digital, trabalhava em estacionamento, ganhava R$ 400 e hoje ele já ganha mais de 20 mil reais, mais de 25 mil reais todos os meses, né? E uma coisa legal, né, Felipe? Depois que a gente atinge os 10 mil, é difícil você... Quer dizer, não acontece de você atingir menos que 10 mil, né? Realmente incrível. Porque você aprendeu a fazer. Aprendi é impressionante. E às vezes, por exemplo, tem momentos, muita gente também, né? Às vezes ela se frustra porque ela tá tentando aqui, ela diz, não, eu tô fazendo tudo certo, não sei o que, minha conta foi suspensa. Caramba, quantas contas eu já não tive conta suspensa, entendeu? Agora, esse mês eu tô passando por provação mesmo, conta suspensa. Crio uma suspensa, mas eu não vou desistir, né? De jeito nenhum. Se eu desistir, aí eu vou ter que voltar pro estacionamento. Aí eu não quero voltar pro estacionamento. É melhor, Felipe, criar uma conta que é de graça ou voltar pro estacionamento? Criar uma conta no Google. Você vê que hoje é muito simples, né? Então, a facilidade que é só criar uma nova conta, galera. Se você é suspensa de uma conta, cria outra. A outra caiu, cria outra. É assim, caiu uma, cria 10. Exatamente. Só que, tipo ter. assim, às vezes a pessoa não entende. Só porque ela não, é no digital, é na internet, ela acha que não vai ter dificuldade nenhuma, que vai ter tudo um morango, tudo bom demais. Mas não, se a pessoa ela abrir um negócio físico, ela vai ter problemas, vai ter que resolver coisas, não sei aonde. No digital também, você vai ter que resolver as coisas, você vai ter que meter a cara para conta suspensa, criar outra, deu um problema ali, faz um negócio. Então, tudo tem seu trabalho, né? E a gente só precisa fazer o que tem que ser feito. Se a gente fizer o que tem que ser feito, beleza, vamos ter o resultado. E é simples, né, Felipe? Se a gente tem uma mentalidade de solução... É isso aí. Se a gente tem uma mentalidade de solução, as coisas fluem. Agora, se você tem uma mentalidade de dificuldade, tudo vai ser difícil. A minha conta caiu. Ah, não, vou vender mais. Entendeu? Não. Que emburrado, né? Emburrado. Fica emburrado, manda no suporte. Pelo amor de Deus. Aí manda lá no Google, né? Ônibus. Ah, não, vou ficar aqui na parada, vou ficar aqui, o ônibus foi embora. Não vai dar um jeito, não vai pegar outro ônibus, galera. Não vão achar uma solução. Então, quando o chefe lá pega um trabalho na última hora, não vou entregar, não, porque eu fiz aqui errado, vou ficar bravo. Você não vai ter que entregar, você não tem que dar um jeito para entregar aquele trabalho para o seu chefe? Exatamente, é no digital, ainda mais que o trabalho é pra gente, Exatamente. É você construindo o seu sonho. Entendeu? Quando você tá fazendo pro chefe, pegando ônibus, isso, tal, aquilo, você tá fazendo para construir o sonho do chefe. O máximo que você tem ali é uma férias, um 13º e olha lá. Agora, quando você tá no digital fazendo o seu, você tá construindo para você, é para sua família, é para você, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Então, você está construindo um negócio que depois vai trazer liberdade para vocês. Então, uma conta no Google, uma afiliação cancelada não pode jamais parar você. Pois é, não. Jamais. Já tive várias afiliações canceladas, conta do Google que caiu. E aí eu tentava subir ali no meu CPF. Caramba, toda conta que eu tô subindo, não vou ficar parado, não. Amor, me dá bem aqui esse CPF, deixa eu criar uma conta no Google. Entendeu? Tudo tem Agora a gente é um solução, né, Felipe? Igual o Cleiton falou aqui, a perseverança vence qualquer desafio. É isso. É isso aí. Então é isso. Eu tentei, até que uma hora virou o jogo. E às vezes a gente se esforça tanto para o dono da empresa e não se esforça para o nosso próprio negócio, entendeu? Na primeira dificuldade, as pessoas já desistem. Não enxerga, né, o potencial que tem o digital. Não enxerga. Aí, por conta disso, eu acho que é por estar tão acostumado àquela rotina, o que é padrão, né, o que a gente cresceu vendo acontecer, que não enxerga que aquilo que você pode fazer de diferente do que o seu irmão, do que o seu tio está fazendo, pode mudar a sua vida. E depois mudar a vida dessas outras pessoas. Porque o nosso objetivo, pelo menos, é um ciclo. O nosso, quando a gente entrou, era ajudar primeiro a gente. A gente sair do digital. Primeiro a gente ajuda eu e ela, né? Nós, cada um, em si. Primeiro a gente ajuda. Como é que eu vou ajudar minha mãe, meu pai, se eu me ajudo? Às vezes você pode ajudar a sua mãe a fazer uma cirurgia, ao seu pai, a dar uma casa própria para eles. Mas como você vai fazer isso? Fazendo o que você faz hoje. E depois também ajudar os próximos, os terceiros. Como é que eu vou ajudar, sei lá, uma pessoa de rua aqui, uma caridade, sendo que eu não tenho dinheiro nem para mim?
Então, eu acho que gira nesse ciclo. Primeiro a gente se ajuda, a gente se melhora, a gente se capacita, né? Depois a nossa família que está em volta. E depois as outras pessoas, né? A gente pode usar, agregar os terceiros, pode ajudar, mas as outras pessoas, família, pessoas de rua, caridades, igreja, enfim, a gente pode usar depois, a gente pode desse resultado, né? Para ajudar outras pessoas. Mas tudo vai ter que partir de você. Você que já viu, você que já sabe que o digital pode mudar a sua vida, você vai ter que começar. Porque a sua família, o seu irmão, o seu amigo, talvez ele não conhece. E ele vai talvez te desmotivar, não por mal, porque ele quer que você não tenha sucesso, mas talvez por ele não conhecer. E você vai ter que fazer para dar certo, para depois você poder ajudar quem está perto de você. Né? A gente tem muitas pessoas que têm um sonho de ajudar a família. A gente entrou no digital com esse sonho, mas primeiro a gente precisava ajudar a gente, primeiro a gente precisava fazer acontecer. Com certeza, exatamente. E aí depois vai acontecendo. Mas a pessoa vai perguntar, mas eu tenho que ser egoísta, então? Não, né? Não tem problema Não, você ajudar nada... o próximo. Né? Você ser uma pessoa que ajuda o próximo, ajuda a família, né? Ajuda os terceiros, né? Em volta. Mas a questão é de atingir mais pessoas, né? Você pode atingir mais pessoas do que você vem atingindo. Com certeza. Né? Você pode ajudar mais sua família do que você já ajuda. Uhum. Você pode ajudar mais com caridade, com as pessoas da rua, com quem precisa, com quem necessita, mais ainda do que você já vem ajudando. Com certeza. E é muito surreal. Hoje já ajudo, graças a Deus, glória a Deus, na igreja. Muito com essa bênção que Deus me deu, eu ajudo com certeza. E, tipo, não é um problema, entendeu? Antigamente eu não tinha nada. E aí é outra coisa também que eu lembrei agora, né? Muita gente às vezes desiste porque que ela fala, né? Ela fala, o mercado tá saturado. Eu escuto isso desde 2019. Desde o mercado 2019, tá saturado, entendeu? Opa, meu celular. Então, como assim? Eu acho que isso não vai saturar nunca não, entendeu? Porque, por exemplo, se a gente pegar um mercado de trabalho tradicional, as faculdades todo ano tá formando engenheiro, tá formando fisioterapeuta, então vai ficar saturado também se a gente for nunca vai deixar de ser, né? Entendeu? Tá saturado digital. Gente que faz o serviço meia boca, tem muito. É isso. Então, se você não trabalha de forma correta, de forma profissional, acho que é só jogar spam lá no YouTube, no Facebook, né? Acho que é só subir um produtinho lá e vender e ficar nisso, né? Se profissionalizar, adquirir ferramentas também, né? Para você melhorar também, não depender só de URL produtor, por exemplo, neste caso, né? Se fica no URL produtor, tá, gente? Não escala o seu negócio, né? Não investe em ferramentas, vai ficar para trás, tende a ficar para trás. E o mercado ele está cada vez crescendo mais, né? A gente tem que parar para olhar que existem oportunidades em todos os lugares. Por exemplo, o ChatGPT ele chegou, né? E ele chegou para ajudar. Se você enxerga isso como algo bom, você pode usar isso no seu negócio. Por exemplo, o Felipe falou, eu posso criar minha campanha, boto no ChatGPT, traduz aí para mim. Quantas pessoas nem usam, nem sabem? Então, é mais uma ferramenta que veio para ajudar, né? Então, por quê? Porque tá tudo no digital hoje em dia. Tá tudo no digital. E a tendência é crescer mesmo. De 2020 para cá, quantas coisas aconteceram, quantas novidades aconteceram e tudo pro crescimento, né? Então, não só a gente parar para pensar. Quando você vai na parada, quando você vai no shopping, onde que as pessoas estão com a maior atenção delas? É no celular, é na internet. Então, é onde o mercado vai estar, né? Exatamente. É isso mesmo. E, assim, eu vejo, né, muita gente também... qualquer problemazinho ela já começa a desistir. Então, eu acho que a pessoa tem que ser mais autodidata. Por exemplo, deu um problema aqui, ela tenta até conseguir. Então, às vezes, deu qualquer probleminha, ela não tenta, não vai atrás de resolver. Ela já vai logo porque é mais fácil. Vou perguntar ali para fulano de tal, não sei o quê. Eu não sei fazer isso. Mas é uma coisa tão simples. Às vezes, fazer uma... Isso às vezes se trava, né? Por não ser autodidata. Por exemplo, você trabalha só com a Hotmart? Vamos ver no ChatGPT qual outras plataformas para eu trabalhar, né? Então, pesquisa. Pesquisa também, seja autodidata. Por exemplo, quero plataformas, tá bom. Eu quero plataformas ocultas. Então, usa o ChatGPT, me lista plataformas ocultas. Nossa. Eu ficava... Dá o prompt aí, ó.
Às vezes eu fico fuçando tanto, mas tanto que a Hotmart, às vezes eu fico olhando os códigos ali, né? Dou Ctrl U para ver o código e tal, nas coisas, para eu ir atrás, né? E aí eu fazendo esses negócios, encontrei alguma coisa lá, né? Olha só. Esse aí tem ouro, hein? Aí é ouro, hein? E aí eu encontrei, né? E aí, às vezes a pessoa ela não tem aquele olhar de ir mais além, né? Ela fica limitada, só aquilo. Entendeu? Não, e tipo assim, isso aí é um insight top, né? Você parar para pensar que é olhar além daquilo. Eu não tenho nenhum conhecimento, eu vou olhar além daquilo? Não, começa a fazer o que está sendo ensinado. Faz o básico bem feito, o arroz com feijão bem feito. O que mais dá resultado. Depois você vai inventando, né? O Ninjas da Gringa surgiu, o Lançamentos na Gringa surgiu da gente fuçar. A gente sabia lançamento e a gente sabia vender na gringa, mas a gente nunca tinha visto uma metodologia que ensinasse lançamento na gringa. O que a gente fez? Foi fuçar, foi fazer. Nosso primeiro lançamento foi na gringa, mais de 10 mil reais. Investimos 1.000 e voltou 10 mil no primeiro lançamento. Então, é isso, né? Ir além. Mas antes de você ir além, antes de você querer fazer a mais, de você inventar roda, faz o arroz com feijão bem feito que já vai dar resultado. É o que mais dá resultado. Olha o Davi, mostrei para o meu primo o quanto vocês fizeram um dia que foi 10 mil e ele disse que isso é golpe. E ele sabe que vivo do marketing, mesmo assim está com a mente fechada. Davi... Chama ele para workshop gratuito. É normal, Davi, é normal. Sabe por que é normal? Porque as pessoas elas não têm acesso a esse conhecimento. Elas não acreditam porque elas não vivem isso. Elas não vivem isso, né? A gente lida com várias pessoas todos os dias que não acreditam que o digital funciona e tá tudo bem. O problema não é nosso. A gente vive do digital. A gente não tem que fazer o outro acreditar na gente. É engraçado. A gente não tem que provar pro outro, isso, né? É o que a gente vive todos os dias. Então, se você quer acreditar e quer mudar a sua vida, você vai lá e você faz. Você testa. E pensa comigo, né? O que você perde por tentar? Às vezes a pessoa pensa, eu vou perder R$1.000 se eu tentar. Mas e quantos R$1.000 você não já gastou à toa? E nunca mudou sua vida? E às vezes esses R$1.000, R$2.000 você vai investir e se der certo? E se mudar a sua vida? E se mudar a vida da sua família? Então é parar para pensar que existem várias pessoas, várias opiniões diferentes. E tem pessoas que não vale a pena você ficar dando murro em ponta de faca tentando provar que vai dar certo, que funciona. É você fazer o seu. É não ligar, né? O Felipe falou, quando eu comecei, a minha noiva, minha esposa não conhecia, não entendia. Hoje ela já vê que funciona. Quando a gente começou... hoje em dia ela faz também, né? Olha aí. Passado, então é isso, daqui a pouco, Douglas, o seu primo vendo você tendo resultados consistentes vai perguntar para você. Como é que faz isso aí? Deixa eu tentar fazer também. E hoje tem vários amigos meus lá da época da CLT. Hoje, o que você está fazendo aí? Deixa eu aprender mais. E muitos querendo curso, treinamento, né? Mas é isso, né? Depois, quando você faz a sua trajetória, quando você alcança os resultados, eles lá vão saber o que você está fazendo, o que você anda fazendo, que eu quero aprender também. E aí, sabe, teve uma vez que aconteceu uma coisa... A diretora, né? Não sei nem se ela tá a diretora da empresa onde eu trabalhava, né? Beleza, ela recebia R$12.000 lá na época, então era um dinheirão. E aí eu que tava fazendo meu marketing digital já esse tempo atrás, aí ela foi e mandou um direct. Oi, Felipe, tudo bem? Como é que faz? Como é que funciona esse negócio aí? Você quer, tem como você me explicar? Olha aí. Tá vendo? É a diretora da empresa. Mas é isso mesmo. Eu lembro que quando eu pedi para sair da CLT, depois as meninas do meu ciclo, né, ficaram conversando e me contaram que quando eu saí da sala, se juntou a galera, né, e começou a rir, porque eu estava saindo, né, já tinha alguns resultados, a gente não tinha grandes resultados no digital quando eu decidi sair da CLT, e aí eles começaram a rir, vai viver desse negócio de internet, olha só, daqui a pouco tá voltando. E graças a Deus, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi e o que eu vivi lá. Mas graças a Deus, a gente teve consistência e a gente continuou. E hoje, a gente não tem essa preocupação. E muitas pessoas que antes riram, que antes zoaram, hoje perguntam, né? Como é que é isso? Chamava de blogueirinho. Agora virou blogueirinho. Então, gente, quando você tiver com alguém da sua família, alguém próximo, alguém que não conhece,
Não fica com raiva, não fica bravo porque a pessoa tá falando para você que não funciona. Vai lá e faz, prova que funciona. Ah, eu quero convencer a minha esposa. Convence tendo resultados. Não tem nada melhor, não tem um convencimento maior do que você ter resultados. Mais do que palavra, né? Então, é isso. Alguém perguntou aqui, quanto tempo o Felipe está no Ninjas? Tem 2 anos. Em 2 anos ele faturou mais de 320 mil. 25 mil na internet aí, desde quando entrou no método. Tá, Felipe? Eu agradeço, tá? Agradeço aí pela sua presença aqui. Que agradeço. Foi demais, muito bom compartilhar um pouco mais da sua história, a gente já conhecia. E bom, se fosse deixar um recado aí final para a galera aí que não conhece o marketing digital, desacredita, né? O poder que é viver na internet, o poder digital, qual recado aí você daria aí para a galera? O recado que eu dou para a pessoa é que ela persista, tente, não desista. As dificuldades vão aparecer, conta vai cair, vai perder dinheiro no começo. Mas se ela aplicar o método Ninjas da Gringa, fazendo o básico bem feito, o arroz com feijão, ela já pode começar o primeiro mês ali com certeza num lucro bom, já vai ter resultado. Pior, muito ruim do que a gente fazer um teste e não ter resultado nenhum, né? Então, quando eu comecei a aplicar esse método, foi onde eu vi as coisas acontecerem realmente, né? E aí a gente pega aquela metodologia e, como eu disse, a gente expande a cabeça, vai tentar outras coisas usando a mesma metodologia, né? Brasil, Gringa, outras plataformas e outras coisas. Então, a pessoa não desistindo, tentando, ela vai conseguir ter os resultados. Eu fiquei 2019, 20, 21, 22, quase 5 anos, entendeu? E eu não desisti em nenhum momento do marketing digital. Eu sempre acreditei, sempre vi, enxerguei que eu ia viver disso um dia. E hoje eu estou colhendo os frutos, hoje eu vivo disso, 100% disso, entendeu? Então, o que eu digo para a pessoa é isso: acredite, confia no método, vai para cima que vai acontecer, o resultado vai vir. Ah, que top, Felipe, que top, que top. Pô, a gente fica lisonjeado, uma honra te receber aqui novamente. Né? Com certeza agregou. Gostaram, galera, da live? Valeu, aqui, galera. Bora pra cima, gostaram? Viu? Tá chegando, tá chegando. Felipe, parabéns pelos resultados, né? A gente ficou muito feliz por ver você cada vez crescendo mais. E a gente sabe que você vai muito longe. Daqui a pouco a gente está comemorando 1 milhão faturado. Amém. E isso é só o começo, a gente vai comemorar ainda mais. E meus parabéns pelo resultado, meus parabéns pelo casamento. Amém. Meus parabéns por hoje ter essa liberdade do digital. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Para você, viu? Eu que agradeço a oportunidade, por estar aqui hoje, por ter entrado também no método, por ter conhecido vocês, né? Vocês são pessoas maravilhosas. Sempre quando a gente está ali com alguma dúvida, vocês sempre estão dispostos a ajudar, a cuidar, né, da gente. Então, eu agradeço muito. Desejo que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. O casamento de vocês está chegando também. Amém? Amém, amém. Obrigadão, Felipe. Muito obrigado por participar, viu? Valeu, galera. Tamo junto aí e até amanhã. Amanhã no mesmo horário, então, encontro marcado aí. Obrigadão, Felipe. Um abraço, tudo bom. Tchau, tchau. Boa tarde.